Mas ele preferiu fazer palanque, televisionou a reunião ministerial, né? Talvez aí inspirado no Bolsonaro, que fazia as reuniões às portas fechadas para tratar de liberdade, né? Do direito de ir e vir da população. Lula quis copiar de Bolsonaro e a pauta foi justamente Bolsonaro. Eu só tenho a agradecer ao Lula, por ele próprio, da boca dele, ter inocentado Bolsonaro de qualquer tentativa de golpe. Quem diria, hein? Vocês não vão acreditar quem veio agradecer em tribuna Luiz Inácio Lula da Silva do PT. Ele, Eduardo Bolsonaro. Em tribuna, ele resolveu agradecer Lula por causa de uma fala que ele achou que estava, na verdade, humilhando o Bolsonaro. Só que não. Ele trouxe a confissão. Não teve golpe? É isso mesmo. Vejam. E não teve golpe, não só porque algumas pessoas que estavam no comando das Forças Armadas não quiseram fazer, não aceitaram a ideia do presidente, mas também porque o presidente é um covardão. O Brasil estava totalmente abandonado. O governo anterior, como vocês sabem, ele nunca se preocupou em governar esse país. Ele nunca se preocupou com a economia. Ele nunca se preocupou com política de inclusão social. Ele se preocupava em estimular o ódio entre as pessoas, estimular a mentira nesse país e continua fazendo do mesmo jeito. E nós hoje temos mais clareza do significado do 8 de janeiro, porque a gente já sabe o que aconteceu no mês de dezembro. Hoje a gente tem clareza por depoimentos de gente que fazia parte do governo dele, ou que estava no comando, inclusive, das próprias Forças Armadas, de gente que foi convidado pelo presidente para fazer um golpe. Então, se há 3 meses atrás, quando a gente falava em golpe, parecia apenas insinuação, hoje nós temos certeza que esse país correu sério risco de ter um golpe em função das eleições de 2022. Peraí, mas não teve golpe. Isso saiu da própria boca de Luiz Inácio Lula da Silva do PT. Então é lógico, né? Ele merece parabéns por ter confessado a verdade. E olha o que vai dizer Eduardo Bolsonaro. Ao Lula, por ele próprio, da boca dele, ter inocentado Bolsonaro de qualquer tentativa de golpe. É impossível que a gente pense que o presidente esperou sair da presidência da República quando não mais tivesse controle sobre as Forças Armadas e, a partir dali, tentasse fazer um golpe com senhoras, né, e pessoas de verde e amarelo sem nenhuma arma, que é justamente isso, finalizando, presidente, que aconteceu em 8 de janeiro. Nenhuma arma apreendida num domingo de janeiro de férias aqui em Brasília. Agora, é óbvio, foi uma manifestação que foi longe demais, a gente não concorda com isso. Mas dizer que Bolsonaro tentou um golpe e condenar senhorinhas a 16, 17 anos, pelo amor de Deus, né, presidente? É por isso que a gente quer colocar adiante aqui a anistia, e eu vou falar isso no próximo discurso. Ele acabou por inocentar o presidente Bolsonaro. Ele achou que estava sendo pejorativo, acusando Bolsonaro de ser um covarde e etc., porque os comandantes de força estão falando que Bolsonaro queria, mas não conseguiu botar um golpe adiante. Bem, a gente sabe que não teve nada disso, mas na cabeça do Lula, ele acabou de falar que o Bolsonaro não foi adiante por falta de coragem, ou seja, ele nem começou os atos executórios de um pretenso golpe, que até agora o que está se falando é sobre estado de defesa e estado de sítio, que estão na Constituição. E se isso for golpe, né, a gente tem que voltar aqui aos tempos de Dilma Rousseff, que, né, não estou falando que Bolsonaro tramou estado de defesa ou estado de sítio, mas Dilma Rousseff, de acordo com a palavra de Vilas Boas, então comandante do Exército, antes do impeachment, ele falou que Dilma Rousseff consultou os chefes das Forças Armadas para ver se era possível implementar um estado de sítio ou estado de defesa. E eu não vi ninguém falar que a Dilma Rousseff é antidemocrática, né? Porque esses dispositivos eles são constitucionais. Então, assim sendo, presidente, só nos resta aqui reconhecer que cada vez mais estamos próximos da profecia de Olavo de Carvalho, que em 2016 disse, abre aspas, quando Lula perceber que a rejeição popular veio para ficar e é totalmente irremediável, sua psicopatia regredirá para a doença mental pura e simples, e ele se tornará fraco, inofensivo e incapaz de defender-se. Será um espetáculo deprimente, mas curativo. Então, dessa maneira, presidente, mas tem hora de dar para entender, né? Para reunir 38 ministros, né? Deve ser muito complicado. Ele poderia perfeitamente, nessa reunião, tratar de temas que atingem diretamente a sociedade brasileira, prezada Silva e a YMP, como, por exemplo, o recorde na morte de índios Yanomamis, que eu vi muito. O território Yanomami registrou 363 mortes no ano passado.
uma alta de quase 6% em relação a 2022. Artistas chorando, cantando Salve Amazônia, temos que salvar os índios do genocídio, e agora estão quietos. Ele poderia falar do recorde de desmatamento. Os alertas de desmatamento bateram recorde no Cerrado. Ele prometeu picanha na eleição, está entregando abóbora. Pois é. E aí, como é que vai ficar, Lula? Isso é o que interessa ao povo brasileiro. Mas ele preferiu fazer palanque. Televisionou a reunião ministerial, né? Talvez aí inspirado no Bolsonaro, que fazia as reuniões às portas fechadas para tratar de liberdade, né? Do direito de ir e vir da população. Lula quis copiar de Bolsonaro e a pauta foi justamente Bolsonaro. O recorde a viagens ao exterior. Primeiro ano dele, ele passou 2 meses fora, praticamente ao custo de R$1 milhão por dia, custa o Lula fora do Brasil. Poderia falar, prezado capitão Alberto Neto, da questão da inflação recorde dos alimentos. Ele prometeu picanha na eleição, está entregando abóbora. Pois é. E aí, como é que vai ficar, Lula? Isso é o que interessa ao povo brasileiro. Mas ele preferiu fazer palanque. Televisionou a reunião ministerial, né? Talvez aí inspirado no Bolsonaro, que fazia as reuniões às portas fechadas para tratar de liberdade, né? Do direito de ir e vir da população. Lula quis copiar de Bolsonaro e a pauta foi justamente Bolsonaro. É justamente isso, finalizando, presidente, que aconteceu em 8 de janeiro. Nenhuma arma apreendida num domingo de janeiro de férias aqui em Brasília. Agora, é óbvio, foi uma manifestação que foi longe demais, a gente não concorda com isso. Mas dizer que Bolsonaro tentou um golpe e condenar senhorinhas a 16, 17 anos, pelo amor de Deus, né, presidente? É por isso que a gente quer colocar adiante aqui a anistia, e eu vou falar isso no próximo discurso. Que viver para ver Eduardo Bolsonaro, agradecendo Lula. Nós também te agradecemos, Lula, porque sim, saiu da sua própria boca a confissão. Já tinha saído da boca de Gilmar Mendes, lembram? Houve, de forma muito clara, não se pode dizer, uma tentativa de golpe, não houve quem quisesse assumir o poder. Ocuparam o Supremo Tribunal Federal, ocuparam o Palácio do Planalto e ocuparam parte do Legislativo. Mas, de qualquer forma, causaram um imenso tumulto, como nós estamos a ver e estamos a discutir, inclusive, no exterior, aqui em Portugal. Não precisa mais nada, né? Lula e Gilmar Mendes. Aí já inocentaram Bolsonaro. Será que eles vão continuar com essa narrativa do golpe? Depois da fala do decano do STF, também do presidente da República? Esperamos que não, que a justiça seja feita. Bom, este foi o vídeo de agora, espero que vocês tenham gostado. Peço para vocês se inscreverem no canal, curtir, compartilhar muito esse vídeo. Além de ajudar o meu trabalho a crescer, você também fortalece a política de direita no Brasil, que vem sendo tão perseguida. Muito obrigada a todos, até o próximo vídeo.